Eu quero pedir a você que abra o Salmo 23 e vamos fazer uma leitura, já que este é um salmo bastante memorizado, vamos fazer uma leitura conjunta deste salmo, Salmo 23. A despeito disso, a gente tem versões diferentes desse salmo e alguns memorizaram em versões diferentes. Então eu vou pedir que a gente leia pela tradução que a nossa igreja usa, que é a Revista Atualizada. Vamos ler todos juntos o Salmo 23. Vamos fazer assim deste salmo a nossa oração, o nosso louvor nesta hora. Juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Da perspectiva da fé cristã, quais são os grandes e maiores bens? Quais são os maiores tesouros? O que realmente satisfaz? Onde o crente do Antigo Testamento encontrava contentamento? E para responder essa pergunta, nós estamos passando pelos Salmos. E antes de nós deixarmos os Salmos, nós vamos agora nos dedicar um pouco a este que é o mais conhecido dos Salmos, o Salmo de Davi, por excelência. Os Salmos de Davi eram cantados no Antigo Testamento, inclusive este. Nós somos irmãos e irmãs, herdeiros de uma fé cantante. Na antiguidade havia uma grande civilização cantante, que era aquela da nossa fé. E eles cantavam este salmo. E este salmo consiste em 3 partes. Na primeira delas, Davi diz que o Senhor é o seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi era um poeta, era um músico, mas também era pastor de ovelhas. E ele pastoreava as ovelhas de seu pai, Jessé, nas montanhas ao redor de Belém. E ao cuidar das ovelhas, porque o exercício do pastor de ovelhas é cuidado, ao cuidar das ovelhas, Davi aprendeu do cuidado de Deus. Ele usou a ilustração da relação dele com as ovelhas para descrever o cuidado de Deus para com ele. E aqui nesse salmo ele faz referência a um mundo de exaustão, onde o cansaço, onde essa palavra moderna, o estresse, são constantes.
Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas precisavam desses lugares assim. Elas são animais sensíveis, ariscos, facilmente impressionáveis, assustadas, sobressaltadas. E elas precisam de lugar assim, repouso em pastos verdejantes, junto a águas tranquilas, águas de descanso. Nesse mundo de exaustão, de cansaço, de esgotamentos, Davi faz referência ao fato de que o Senhor é o pastor dele e ele o conduz a experiências assim. Faz lembrar aquele convite do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava diante das multidões, sobrecarregadas, desorientadas, exaustas, aflitas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite extraordinário! Que convite que vem ao alcance das nossas mais prementes necessidades. Que convite que vem ao encontro daquilo que a nossa alma mais aspira. Sim, neste mundo de cansaço, esgotamento, de exaustão, nós podemos desfrutar de pastos verdejantes, de águas de descanso. Também Davi faz referência a um mundo sem direção, de pessoas desviadas, as pessoas quase sempre perdidas, sem rumo, sem saber para onde estão indo. Veja aí, ele diz no verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de si mesmo. Guia-me. Esse é um verbo fundamental. Esse é um mundo perdido. Esse é um mundo confuso. E se alguém não sabe de onde vem, nem para onde ir, então qualquer destino basta. Então qualquer direção é destino. Se alguém está perdido, é assim. Mas, para o salmista, o Senhor o guia como pastor. O pastor da ovelha, ele não pode ir atrás como pastor de gado, como pastor pantaneiro, por exemplo. Ele não pode ir atrás, ele precisa ir ao lado ou à frente, porque ele precisa oferecer direção visual, não apenas visual, mas também segurança com a sua presença às ovelhas. Porque as ovelhas também são míopes, elas precisam de direção, elas precisam daquele caminho batido. Guia-me. O profeta Isaías disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Uma ovelha desgarrada, não há esperança para ela, ela é facilmente predável, ela é vulnerável, ela está em alto risco. E é muito interessante que quando Jesus viu as ovelhas que estavam desgarradas como ovelhas, ele percebeu que elas estavam aflitas e exaustas. Diz o texto que ele teve compaixão delas, porque estavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E o Evangelho dirá que imediatamente ele começou a ensiná-las, guiá-las. Mas o mundo está perdido, desviado, sem rumo, sem saber para onde está indo.
O salmista fala também, o Davi, de um mundo onde a morte é uma realidade. Nós crescemos poupados, privados da ideia da morte. Nos 10 primeiros anos de minha vida, eu cresci num contexto pioneiro, num lugar pioneiro, onde a morte era uma realidade. Eu via crianças em cima de mesas, mortas, frias. Eu sabia de casos de pessoas que matavam as outras, de casos de tocaias, as coisas mais absurdas. Mas em algum momento fui para a cidade e ali vivi um mundo relativamente protegido, em que a morte se tornou alguma coisa mais distante, mais comum nos jornais, mais comum nas notícias do dia a dia, mas não exatamente ao alcance da minha vista, do meu braço, dos meus contatos imediatos. Mas agora, por exemplo, estamos vivendo um momento assim, a morte está presente. Ainda ontem um irmão me escrevia de nossa igreja, dizendo o pastor da sua ex-igreja, ele e a esposa morreram, os dois, de Covid-19. A morte é uma realidade. Talvez ela não esteja tão presente na sua vida, talvez você sinta inatingível, meio que intocável, distante dela, mas ela vai chegar para você, ela vai chegar à sua casa, ela vai chegar. É triste trazer essa palavra pouco alvissareira, mas ela é realista. E aí Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. 3 palavras aqui, né? Vale, sombra e morte. Essas 3 coisas parecem que estão juntas, né? Vale, sombra, morte. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Poderíamos dizer que esse é um tempo, né? Assim. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu és maior do que a sombra, tu és maior do que o vale, tu és maior do que a morte. Tu estás ali também, se eu passar por esse lugar. Então Davi descreve a sua experiência com o Senhor como o Senhor sendo o seu pastor e, por consequência, nada lhe falta. O Senhor também é o seu anfitrião. Ele vai dizer no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aquela era uma cultura que prezava pela hospitalidade. E se você recebia alguém em sua casa, então isso era sinal de uma grande deferência, de uma grande honra que você estava estendendo ao outro. Você não convidava alguém para estar em sua casa sem que isso significasse algum tipo de honra estendida. Era a cultura da hospitalidade. E quando você recebia alguém na sua casa, você então fazia questão de oferecer a sua melhor mesa. E ainda mais, você ungia. Você ou ungia os seus pés, ou ungia a sua cabeça, porque aquela era uma sociedade em que as pessoas não tomavam banho o tempo todo. As pessoas eram ungidas quando chegavam nas casas. Elas eram cuidadas quando chegavam nas casas. Exatamente isso. Quando alguém chega na sua casa hoje, geralmente o que você oferece? Se você quiser ir ao banheiro, quiser tomar um banho, está aqui uma toalha, aqui o banho quente, ou você pode usar aqui esse quarto, você oferece os aposentos. Ali, na hospitalidade hebraica, na verdade a hospitalidade do mundo antigo, as pessoas eram assim cuidadas. Ele chegava, oferecia-se uma mesa, ungia-se, e Davi diz que Deus faz isso com ele. Deus é seu anfitrião e ainda faz isso frente ao testemunho dos seus adversários. Ou seja, o Senhor o honra, mesmo diante daquele que o odeia, daquele que o inveja, daquele que está incomodado com ele. E aí, veja, interessante, não é? O salmista se refere a um mundo onde a inveja, a hostilidade,
e as inimizades são possibilidades mais que reais. Claramente, a Bíblia nos ensina desde Abel que a gente não precisa fazer nada para ter inimigo, não é verdade? A gente não precisa dar motivo para ter inimigo. Isso é um realismo bíblico. A gente tem inimigos porque eles são nossos inimigos e muitas vezes isso é gratuito. Como a inveja, que é um sentimento muito comum e mais presente do que se imagina, em Abel, aquela árvore alta em quem se atiraram pedras, aquele pinheiro alto que foi agitado pelo vento, e a inveja aqui, e a inimizade, e o ódio estão presentes neste mundo. E ninguém pode ser invejoso e feliz ao mesmo tempo, e a inveja é uma porta aberta para a amargura, e agora se diz que o Senhor recebe como anfitrião o salmista, uma mesa farta, um banquete, enche o seu cálice, transborda o cálice, unge a cabeça, coloca o perfume, o cabelo bem penteado, e faz isso na presença do seu inimigo. Ou seja, o Senhor está honrando o seu servo, sobremaneira, mesmo diante da inimizade e da adversidade. E o Senhor é tanto o seu pastor quanto o seu anfitrião, pois o Senhor é e tem sido e sempre será bom e misericordioso. Ele diz isso no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, ou graça e misericórdia. Um Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos. Um Deus que não nos dá aquilo que nós mereceríamos. Bondade e misericórdia. Spurgeon, num dos seus sermões, dirá que bondade e misericórdia são como aqueles dois cocheiros que vão atrás das carruagens, acompanhando o passageiro. Bondade e misericórdia por trás, acompanhando, seguindo. E Davi dirá: todos os dias da minha vida, todos os dias, todos os anos que você tem o Senhor como seu pastor, bondade e misericórdia têm seguido você. No seu ano mais difícil, no seu vale mais difícil, no seu 2020, o Senhor tem cuidado de você. Graça e misericórdia têm acompanhado você. Todos os dias. Inclusive hoje, nesta manhã de 25 de abril, isso mesmo? De 2021. Todos os dias da minha vida. E havia um lugar, a gente já viu sobre isso, uma das palavras anteriores, que Davi almejava muito estar. A segunda grande alegria, não é? Ali nas referências dos salmistas do Antigo Testamento, era a casa de Jeová, a casa de Jeová, a casa do Senhor. E ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor não vai me deixar fora da sua casa. Eu vou estar na casa dele hoje para todo sempre. A casa de Jeová, que é o meu anfitrião, que é o meu pastor. O que o salmista mais deseja?
ele tem sede dos átrios do Senhor, como nós já vimos. O Senhor é o meu pastor, logo já nada me falta. Não é me falta porque Ele me dá isso e aquilo, é verdade que Ele faz, Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele me refrigera a alma, Ele me guia, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele cuida de mim, Ele está comigo, mas nada me falta. Não é apenas porque eu recebo essas coisas, nada me falta porque é Ele quem faz isso, Ele faz isto, Ele faz isso, Tu estás comigo. O grande e precioso dom de Deus na vida de Davi, que faz com que nada lhe falte, é o seu pastor e anfitrião, o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. E o Salmo promete a quem tem o Senhor como pastor graça na vida espiritual, graça na vida emocional, na alma, vida íntegra e bem definida neste mundo de vidas tortas e pervertidas. Nós podemos contar com uma vida consolada. Nós podemos contar com uma vida consolada. Ele não diz que não perdemos nada nesta vida, Ele nem diz que tudo será sempre como nós queremos ou planejamos, mas Ele promete honra, mesmo em meio à hostilidade, mesmo em meio à inimizade, mesmo em meio ao ódio e inveja de outros, Ele nos promete um futuro sem amargura, de descanso. No mundo pós-guerra, pós-segunda guerra, é o mundo do jovem. Teve o seu boom nos anos 60, e esse é o mundo dos jovens. E o ápice é o jovem. O ápice é o juvenil. E nesse mundo que nós vivemos, especialmente após a Segunda Guerra, uma das coisas mais difíceis é aprender a envelhecer. Cada vez mais sinto pessoas vivendo experiências angustiantes na casa dos 45, 50, até 60 anos. Pessoas têm tido experiências difíceis. Aprender a envelhecer é um desafio. É isso mesmo. Mas você pode envelhecer. Sossega. Você pode envelhecer. Porque graça e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e o Senhor terá você em sua casa para todo sempre. Pode ir tranquilo. Lá em João capítulo 10, e com isso eu termino, o Senhor Jesus disse, usando a linguagem que todo hebreu conhecia muito bem: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna
jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. Os salmistas, os cronistas, os profetas disseram: Yahová é o meu pastor, é o pastor de Israel. E agora vem Jesus e diz: eu sou o bom pastor. Eu gostaria de perguntar então, terminando, você pode dizer: Jesus Cristo é meu pastor, então já não tenho mais falta de nada? Você pode dizer: Jesus Cristo é meu pastor, então Ele vai cuidar de mim, pois eu pertenço a Ele? Você pode dizer: Jesus Cristo é o meu pastor, então Ele me provê das minhas reais necessidades? Você pode dizer: Jesus Cristo é meu pastor, então eu estou inteiramente nos braços dEle? Você pode cantar aquela melodia antiga que diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Do mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Você pode cantar assim? Se você não pode, então de fato, você realmente ainda não está contente de verdade. Você ainda não está contente mesmo. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, ajuda-nos como ovelhas a termos prazer em Ti, deleite em Ti, contentamento em Ti. Se Tu és o nosso pastor, então já não temos falta de mais nada. Aprofunda a nossa fé, a nossa comunhão contigo, o nosso descanso e confiança no Senhor. Nós oramos por Jesus Cristo.